Nós somos brasileiros e somos ótimos em aproveitar e incorporar às nossas vidas as muitas culturas que entramos em contato. Oswald de Andrade, em seu Manifesto Antropofágico, discute essa capacidade inata de tornar nosso o que é do outro, um poder antropofágico. Antropofagia significa basicamente canibalismo e é utilizado como uma metáfora para descrever o processo de incorporação cultural. Mas há quem defenda que não é apenas o brasileiro que seja capaz de fazer isso, que é, a rigor, o ser humano que se mistura, renova e reelabora. Essa criatura que faz a cultura na mesma medida em que é moldado por ela. Ambivalente, multifacetado e festivo. Aqui tem um exemplo disso, que me interessa em diversos aspectos. Chama-se Dia do Saci. O Dia do Saci é uma tentativa bastante problemática de tornar menos americano o Dia das Bruxas, sob o pretexto de exaltar o nosso folclore e não a cultura norte-americana do Halloween. Mas o Halloween em si já é uma adaptação de uma festividade estrangeira ao continente americano, que veio com os irlandeses. E mesmo para a Irlanda, é uma festividade ressignificada por misturas culturais ao longo de séculos de cristianismo e invasões de povos diversos, que por si só já é uma adaptação de uma festividade pagã de um passado distante. E é justamente esse passado distante que nós vamos investigar hoje, para entender o caminho tortuoso que diz muito mais sobre os seres humanos do que dos monstros que inspiram nossas festas. O material do mito é o material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ambiente. E uma mitologia viva, vital, lida com tudo isso nos termos que se mostram mais adequados à natureza do conhecimento da sua época. Quando se trata de festividades, normalmente tratamos da reelaboração de algum evento de origem mitológica. Nós organizamos o mundo a partir do mito, até o mito passar a organizar o nosso mundo. No caso do Halloween, não é diferente. Trata-se de uma grande corrida de bastão cultural cujas origens vêm de tradições bem antigas. As raízes datam de mais de 2.500 anos atrás, entre meados da Idade de Ferro, e fazem parte das tradições de um povo bastante famoso, o povo celta. Convencionou-se chamar de celta por causa dos gregos e romanos antigos, os povos que primeiro ocuparam o que hoje entendemos como Europa Ocidental. A terminologia celta já é problemática, pois se refere a uma sociedade não centralizada politicamente e culturalmente diversa que ocupou um território muito vasto durante uma quantidade muito significativa de tempo. Fora que, o que sabemos sobre eles é praticamente tudo sob o olhar do outro, especialmente dos gregos e dos romanos. Os druidas, que eram os líderes políticos desse povo, acreditavam que materializar na forma escrita seus conhecimentos e tradições degradava-os. E essa relação dos druidas com a escrita carrega muito das ambivalências dessa cultura, que era um povo festivo e dado a banquetes e ao consumo de álcool, mas também habilidoso na forja e poderoso em batalha. Provinciano e bucólico, mas rico em seu folclore, aberto a outras culturas e tradições. Um povo de estereótipo bárbaro, dado a liberdades e individualismos, além de ser bem ligado à natureza e afeitos ao pensamento mágico. O Halloween deriva justamente de um festival que une o pensamento mágico aos ciclos naturais. Samhain significa fim do verão, em gaélico, e marca o fim do ano celta, que fica entre o equinócio de outono e o solstício de inverno daquela região. Ou seja, do dia 31 de outubro ao dia 1º de novembro. Essa celebração significava a morte e o renascimento do ano, e o fim das colheitas e o início do inverno, que era frio, escuro e assustador para esse povo pastoral. Existe, claro, bastante controvérsia sobre a metafísica dos celtas, mas, em geral, acredita-se que, para eles, durante esse período, o mundo dos espíritos se unia ao nosso, trazendo os mortos e os deuses para perto. Em celebração a isso, todos se uniam ao redor das fogueiras imensas acesas pelos druidas e queimavam grandes rodas em uma cerimônia que era levada muito a sério durante 3 dias e 3 noites. Existem registros de que alguns crimes também eram punidos nessa época, que haviam grandes banquetes e festas regadas a álcool e que possivelmente haveria até mesmo sacrifícios humanos. Muito bem, e aí entra César. Os romanos não gostavam dos celtas porque tinham apanhado deles no passado, quando ainda era um poder muito pequeno na Europa. Pois bem, quando Roma se organizou e virou a grande potência que hoje estudamos,
Um jovem e profundamente endividado general chamado César resolve iniciar a campanha que eventualmente leva à conquista do território da Gália. Toda essa campanha e suas motivações estão bem documentadas no diário de campanha de César. Mas, em síntese, os romanos conquistaram a Gália e posteriormente a Britânia, mas sem limpar a cultura dos povos conquistados, que mantiveram as suas tradições misturando-as com elementos latinos. E Roma vira um império poderosíssimo que, entre outras coisas, passa a defender a região dos povos celtas dos povos germânicos, que nós já vamos falar um pouco mais sobre. E pouco depois de tornar-se império, Roma torna-se um império cristão, e missionários cristãos entram em contato com todas as partes do Império Romano. E quanto mais distante o local, mais único é o tipo de cristianismo que esse local desenvolve. O cristianismo dessas regiões ao norte do Império é especialmente interessante, pois ele se misturou de forma super orgânica com os costumes e com o folclore local. E eu vou aproveitar as palavras de Campbell para resumir o processo e os acontecimentos subsequentes. Há então o colapso de Roma. Ocorrem invasões, e vem agora a invasão que nos interessa. Os romanos foram obrigados a sair da Inglaterra por volta do ano de 450 d.C., a fim de reduzirem suas frentes. Não poderiam resistir. E com isso, a Inglaterra ficou desguarnecida, como uma ostra desprovida de sua concha. Não havia defesa. Foi então que os anglo-saxões, os dinamarqueses, os frísios, os povos da Dinamarca e da Alemanha chegaram em levas. Os bretões são derrotados. Os ingleses vencem, mas apenas na área que tinha sido dominada pelos romanos. Não chegaram a Cornualha, não conquistaram Gales, não alcançaram a Escócia. A antiga tradição céltica sobrevive, portanto, na Irlanda, em Gales e na Escócia. A Irlanda, que não fora invadida pelos povos germânicos, representou uma espécie de refúgio para as antigas tradições cristãs. Ou seja, começa a Idade Média com a queda de Roma, e no conjunto de localidades que hoje nós chamamos de Grã-Bretanha, passam a conviver, disputando o controle dos territórios das narrativas, diversas culturas e ideologias. A cultura latina e o cristianismo, a cultura celta, a cultura germânica anglo-saxã coexistem de forma conflituosa durante o período mais obscuro do medievalismo. E qual foi o resultado disso? O resultado é uma mistura muito única de línguas e credos que se afetaram profundamente. Os cristãos que agora falam a língua dos anglos e acendem fogueiras e lanternas feitas com abóboras para afastar as fadas e as bruxas. E posteriormente, o dia seguinte ao Samhain vira o Dia de Todos os Santos, que faz com que a véspera seja em inglês, a língua dos anglos, All Hallows Eve, Halloween, Dia das Bruxas, Dia do Saci, uma festa de colheita, uma festa de todos. Feliz Dia das Bruxas, galera! Bom, é isso aí. Eu sei que ficou muita coisa de fora. É um tema muito amplo. Eu gosto bastante dos celtas. Eu gosto bastante dessas transculturações que vão acontecendo. Então, vamos deixar para outros vídeos falar mais desse processo. Se você se interessou por tudo isso, se você quer saber como é que os protestantes trouxeram, por causa dos conflitos na Grã-Bretanha com os cristãos, a cultura anglo-saxã para o norte do continente, se você quer saber como é que o Halloween começou a se misturar com Frankenstein, vampiro, como é que todas essas coisas se relacionaram, você pede aqui embaixo, pergunta pra gente. Se você quer sugestão de leitura, a gente tem um monte de livro aqui na descrição, mas se você quiser outras ideias de livros sobre esses assuntos, eu posso te passar. Se tem dúvidas, se você tem interesse pelas coisas, é só comentar aqui embaixo, ou então mandar no nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br. E, bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, explica porque você não gostou. Se você acha que essa pesquisa é interessante, se você acha que esse processo de mudança cultural é legal, manda para as pessoas, compartilha o vídeo. Mas é isso aí. Bom, falou. Abraço. Tchau, tchau.